Gente, esse é um vídeo que tem uma finalidade bastante ah, terapêutica, eu diria, né? Eu escrevi um pouco acima que uma máxima que aparentemente não tem nada demais, mas que ela é bastante relevante, né? Principalmente quando se está passando por momentos tumultuados em termos psíquicos, né? A frase que eu elaborei é a seguinte: você não se define pelas suas dificuldades, você se define pela resposta que você dá a essas dificuldades, né? E qual é a ideia das dificuldades? O que é que eu estou chamando de dificuldades? Dificuldade, gente, é um termo que eu uso para fazer referência a coisas que nós também podemos chamar de transtornos, perturbações, sintomas, ou seja, qualquer inibições, angústias, ansiedades. Então, qualquer manifestação causadora de sofrimento mental, sofrimento psíquico e, consequentemente, sofrimento existencial é uma dificuldade, é tão somente uma dificuldade, né? E muitos acham que a dificuldade ela é uma coisa que define alguém. Na verdade, esse é um pensamento que é um pensamento um tanto quanto sombrio, que quase sempre acomete as pessoas de uma forma silenciosa. Não é muito falado isso, né? Mas a pessoa tem isso um pouco com ela em termos assim íntimos, né? Ela é um pensamento assim um pouco sombrio, um pouco sádico que muitos de nós temos, que nos leva a pensar que aquilo que nós falhamos, aquilo que nós fracassamos, aquilo que nos bloqueia, de alguma forma fala de nós melhor do que qualquer outra coisa. E isso não é verdade. Não é verdade, né? Quando isso se torna uma verdade, normalmente é quando há um agravamento dos quadros de psicopatologias, né? Quando a pessoa, ela então se identifica com a sua própria, com o seu próprio pensamento patogênico, com o seu pensamento obsessor, por exemplo, né? Que, por exemplo, pode fazer ela se pensar como a pior pessoa do mundo. Um exemplo, a famosa síndrome do impostor, né? Então a pessoa fica ali com esses pensamentos intrusivos que fazem ela pensar que ela é uma impostora, que ela não é aquilo que ela acha que ela não é aquilo que ela se apresenta a ser, que ela é uma farsa. E se isso não é devidamente enfrentado, entendido e desmontado, né, isso pode se tornar uma espécie de verdade para a pessoa. E quando isso acontece, é quando acontece essa tal identificação com o patógeno. E aí, gente, o que acontece é precisamente essa encrenca, em que a sua dificuldade passa a te definir. Por isso eu digo, não é a sua dificuldade que te define. O que te define é a maneira como você vai responder a essa dificuldade que está se fazendo presente aí. Tá bom? Se isso interessar vocês, a gente pode conversar mais sobre o que é que viria a ser essas respostas que eu menciono na frase, tá bom? Um abraço.